Josiandro e a Ana por ceder aqui o espaço e comprar pizza quase infinita. Tem bastante ainda. Tem bastante pizza ainda, bastante refrigerante. Hoje acho que tem bastante gente que nunca veio, pelo menos eu vi na lista bastante gente. O Meetup avisa quem é a primeira vez. Para quem não sabe, o Coco Heads é um evento que a gente começou aqui em São Paulo no ano passado. Esse é o 16ª edição aqui em São Paulo. Foi por uma enorme coincidência. Goiânia começou exatamente no mesmo dia, sem nenhum dos dois grupos se organizarem, e aí a gente viu que precisava movimentar em mais lugares, e tem agora acho que umas 15 cidades acontecendo. Tem Blumenau, tem aqui em São Paulo 19 cidades, 14 estados. São Paulo eu sei que tem aqui na capital, tem Campinas, Jundiaí teve a primeira recentemente, já teve em Catuí e teve acho que mais uma cidade. Mas aí é um evento que a gente faz para a comunidade. A gente conta sempre com o apoio de empresas que cedam lugar e às vezes cedendo algum comes e bebes. E sempre tenta convidar bastante gente, lotar a sala, e sempre tenta trazer palestras da comunidade. Então, se você é a primeira vez que vem e quer palestrar, fala com a gente. Se você vem aqui direto e quer palestrar também, pode vir falar de coisas básicas ou avançadas. Nosso foco é um pouco iOS, mas já tivemos palestra de UX, já teve palestra sobre desenvolvimento para Mac. Acho que o foco é mais Apple do que especificamente iOS. E aí, você vai querer falar alguma coisa? Então, Josiandro, da The Climate Corporation, que está cedendo o lugar pra gente. Ana, você pode me colocar assim? Bom, para vocês que estão em dúvida aí, a Climate, vocês chegaram a Monsanto, né? Todo mundo aí foi direcionado para todo lugar. A gente é uma startup aqui dentro da Monsanto. A gente foi comprado pela Monsanto recentemente por $1 bilhão. Então foi uma compra bem grande e a gente começou no Brasil há pouco tempo. Então a empresa aqui é bem grande, e a Monsanto, né, e a Climate ainda é uma startup pequenininha que está começando, né, a caminhar. Eu queria mostrar um vídeo para vocês, na verdade são 2 vídeos. Por favor, não durmam, vocês viram bastante aí. E primeiro da Monsanto, explicando o que é Monsanto, depois vou falar um pouco e mostrar um pouco da Climate. Quem é a Monsanto? Bom, quase todos que trabalham todos os dias acham que a Monsanto sou eu. Mas uma outra boa pergunta é: por que a Monsanto? Porque os agricultores que cultivam os seus alimentos enfrentam desafios muito grandes, como o clima imprevisível, a erosão do solo, as pragas e doenças de plantas. Por isso, somos mais de 20 mil em todo o mundo. Junto com um grande número de parceiros, trabalhamos para oferecer aos produtores soluções agrícolas mais sustentáveis. No Brasil, em 1963, 50 hectares de terra produziu o suficiente para alimentar 10 pessoas. Em 40 anos, esse número dobrou. E com a ajuda de novas tecnologias, em 2023, esses mesmos 50 hectares terão capacidade para alimentar 30 pessoas. A ciência tem um papel importante na capacidade do agricultor de produzir alimentos. É muito gratificante trabalhar com os agricultores. Mas você deve estar se perguntando qual a importância disso para as outras pessoas. Bom, com uma população mundial que deve chegar a 9,6 bilhões em 2050, todos devemos estar conscientes de onde vêm nossos alimentos e como eles são cultivados. Ajudar os produtores a ter melhores colheitas é fundamental para fazer com que as refeições balanceadas sejam mais acessíveis às famílias de todo o mundo. Essa tarefa não será fácil e nós não temos todas as respostas, mas estamos nisso juntos. Nossos pesquisadores e melhoristas desenvolveram produtos
forma mais eficiente. Culturas transgênicas são apenas uma das formas de obter esses resultados. Imagine uma plantação de soja que pode proteger a si mesma de pragas devastadoras, o que reduz a necessidade de aplicação de inseticida e ajuda a conservar os recursos naturais. Também utilizamos métodos convencionais para o melhoramento de plantas, otimizando a sua produção. Pergunte aos produtores do melão galha na região do Nordeste. Na ocasião em que a mosca minadora provocou grandes perdas, nós tínhamos que desenvolver uma variedade deste melão que é resistente a essa praga. Mas as sementes são apenas o começo. Você sabia que uma colher de chá de solo contém bilhões de micro-organismos? O solo é vivo e a saúde do solo é vital para o cultivo sustentável. Nós oferecemos produtos derivados de micro-organismos do solo encontrados na natureza. Assim como os probióticos ajudam as pessoas a se manterem saudáveis, os micro-organismos ajudam as plantas a iniciar bem seu ciclo de vida, garantir nutrientes e até mesmo defender-se de pragas e doenças. Vivemos em um mundo de dados. Dados que podemos usar para tomar melhores decisões durante o nosso dia. E o mesmo acontece com os agricultores. Do plantio à colheita, eles coletam informação sobre o campo e seus métodos de cultivo. E ao combinar o seu conhecimento com o nosso modelo científico de análise de dados, podemos oferecer uma informação personalizada sobre a sua operação agrícola. Trabalhamos para oferecer aos produtores soluções agrícolas sustentáveis. Esse é o nosso trabalho. É isso que fazemos juntos. É isso que faz nós quem somos. Por isso, somos Monsanto. Então você mexer com a luz. Vocês podem estar se perguntando, poxa, o que isso tem a ver com tecnologia, né? A gente vê tecnologia hoje aí na biomedicina, né, computação, eu digo, né? A gente tem tecnologia na agricultura também, com os transgênicos, né, com tudo que a gente faz aqui com a Monsanto, melhoramento, híbridos e tudo mais. Só que a gente não vê a computação em si aplicada dentro da agricultura ainda. Né? A gente vê a gente mapeando aí o genoma humano, fazendo várias coisas com computação, só que ainda para a agricultura não existe uma solução que a gente consiga falar, poxa, eu consigo com computação melhorar a agricultura. E na verdade existe, é a agricultura de precisão e é isso que a Climate faz. Né? A gente é uma empresa de Big Data, um dos maiores clientes, se não o maior cliente da Amazon no mundo. A nossa nuvem AWS, ela é enorme, a gente tem muito machine learning rodando nos nossos computadores. Só nos Estados Unidos são 3 trilhões de observações de solo, que a gente cruza com mais de 2 bilhões de dados climáticos, isso todo dia. Fora esses dados climáticos, a gente tem registros, por exemplo, vento, temperatura, vai chover, não vai. Então a gente tenta, com esses dados, transmitir para o fazendeiro, para o agricultor, vai chover? Qual que é o melhor dia para plantar? Qual que é o melhor dia para colher? E essas são respostas muito importantes, porque o agricultor, nos Estados Unidos, ele tem que tomar de 40 a 50 decisões durante a safra. Decisões que vão impactar diretamente a produção. E se ele tomou essas decisões erradas, ele produz menos, ele gasta mais, e no final o alimento fica mais caro. O que a gente está tentando fazer com a Climate é exatamente ajudar nisso, né? Com computação, ajudar a aplicar menos insumo, ter menos perdas e produzir mais com a mesma terra. Então não é pegar e colocar mais insumo, mais sementes, é a gente tentar melhorar o que a gente já tem com computação, que é uma coisa que até hoje não chegou ainda, né? E a gente está tentando trazer isso. E eu acho que esse é um objetivo muito legal, porque geralmente a gente faz computação, a gente estuda há anos lá na faculdade. Nossa, são várias provas difíceis, matemática, e no final a gente não aplica isso, né? E aqui é um lugar que a gente aplica, um lugar que a gente realmente desenvolve conceitos de machine learning, de inteligência artificial. Tem muita coisa a ser explorada ainda. Sincronização, são coisas que realmente a gente vê a fundo na faculdade e consegue aplicar aqui. Eu não estou tirando mérito de outras empresas, mas eu me sinto muito confortável em trabalhar aqui, porque eu sei que eu realmente estou usando o que eu fiz para melhorar o mundo. Se você se perguntar o que você quer
deixar quando você morrer? Não sei, eu quero deixar uma marca no mundo e é por isso que eu estou trabalhando aqui. E é por isso que eu quero ajudar o Brasil a pratear alimento, a produzir mais. Porque a gente come 3 vezes ao dia, certo? Então, até às vezes até mais. Então, é por isso que eu estou aqui e é por isso que eu estou falando para vocês da empresa. A gente está com 2 vagas abertas para desenvolvedor iOS. A gente acabou de abrir o escritório aqui no Brasil. Sou o primeiro desenvolvedor / tudo relacionado a software, encanador, tudo mais. Então, eu estou buscando os primeiros desenvolvedores iOS, que vão ser também meu braço direito aqui. A gente tem muita interação com os escritórios nossos, são todos americanos. Tem escritório em Chicago, Tremont, São Francisco e Seattle. Então, a interação é muito boa, desenvolve bem o inglês. A gente tem que ter essa fluência, né, para entrar aqui. Esse é um dos requerimentos. Mas é muito interessante ver o que a gente faz realmente impactando o agricultor, sabe? Chegar lá, entregar para ele, né, o iPad, ele colocar na plantadeira e falar, putz, cara, realmente está ajudando eu a plantar isso. Realmente está me ajudando a tirar mais do solo. E essa é uma coisa que eu nunca tive antes, trabalhando em startups e tudo mais. Eu quero mostrar um vídeo para vocês que fala um pouco disso de uma maneira bem mais legal, que o narrador de filme. Então. Science and technology have taken us further than we ever thought possible. But there's much more ground to gain. Opportunity is everywhere. And to unlock it, we need to understand how all the factors that affect yield affect each other. We've never had more information at our fingertips, or more power to enhance the way we farm. Because now, science allows us to bring vast amounts of data together, to see the connections hiding in the code, to understand the relationships between the soil, the field, and the atmosphere for every unique environment. So we can see things we've never seen, and know things we've never known. So we can tap more of the potential in every seed, every acre, and every dollar we invest, and use a new level of precision in the pursuit of higher yields. The Climate Corporation is building more than innovative products. We're building an ecosystem of ag technologies that integrate, that enhance each other, that transform the future of farming. Introducing Climate Field View. Legal, né? Então, vocês viram aí o nosso vídeo que fala o que a gente faz, mais ou menos. Mas o mais interessante de tudo é que toda essa computação que está lá no nosso back-end, tudo em Clojure, a gente precisa trazer isso para a mão do fazendeiro, né, do agricultor. A gente faz isso trazendo com o iPad. Né? No momento, o nosso carro-chefe lá nos Estados Unidos é o iPad. A gente precisa fazer isso no Brasil também. Então a gente está sendo aí os bandeirantes aqui no Brasil, desbravando e tentando colocar essa tecnologia aqui dentro. O duro é que cobertura de dados aqui é uma porcaria. Né? Imagina uma fazenda. Então é um desafio que é bem duro de se vencer. Mas é bem interessante que tem muita possibilidade de você trabalhar também com machine learning, Clojure e até viajar para os escritórios americanos, conhecer o que a gente tem lá. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo sobre a vaga e tudo mais, pode vir. Bom, vamos começar então as palestras mais técnicas aí. O Vídeo vai falar de testes hoje. A posição. O ângulo não favoreceu.
Você não viu isso, viu, Bruno? Você não viu isso. Não sou eu. Bom, boa noite, meu nome é Marcos Williams, eu sou líder dos instrutores da Quadro. Vou falar um pouquinho de testes, não tá ouvindo? Não. Não? Tá ouvindo aí atrás? Dá pra ouvir? Dá? Beleza, você tá surdo. Vou falar brevemente sobre testes, teste unitário, teste de interface, um pouquinho de cultura de código, tá? E o mais importante aqui é por que testar. Tá? Então, acho que a parte mais importante é saber se funciona. Então, você vai executar o seu teste para saber se o código que você escreveu está funcionando. Tá? Se você não está funcionando, aí você vai ter que modificar até funcionar. Isso vai garantir a longo prazo que você vai diminuir todos os níveis de defeito, de falha. E eu vou falar mais o que é defeito e falha que eu considero ali. Porque você vai mantendo o seu teste vivo e ele continua junto com a sua aplicação, ele cresce junto com a aplicação. Então você não depende de um usuário ou de um desenvolvedor. Toda vez que executar uma função nova, testar tudo de novo, testar o que ele já fez no passado, testar a funcionalidade nova. Ele melhora no final a qualidade do produto, então você vai ter gradativamente o produto sempre melhorando, né? Sempre o crescimento. E com isso, você vai ter que garantir que o QA não é a primeira barreira. Tem muita gente que considera que o QA é o cara que vai pegar o teste para você e falar, olha, isso aqui não funciona. Não é assim. O QA é a última. Você tem que cair no QA, o produto quase pronto. Ele só vai testar a integração geral, testar tudo, para garantir que o usuário tenha o melhor aproveitamento possível. Né? Então, evitar deixar o máximo possível de teste na mão do desenvolvedor. Tá? Tem o pessoal segue bastante alguns modelos, eu peguei esse modelo em V, que é um que eu gosto, porque ele depende, você tem os passos aqui do lado esquerdo para vocês, que é a parte de desenvolvimento. Então você vê que eu vou gradativamente, cada um tem um teste respectivo que vai ser feito no final. E a linha, ela desce e depois sobe. Então no meio do desenvolvimento você monta requisito, análise, monta arquitetura, programa. Depois, na hora que você está programando, aqui você já está no teste unitário. Então você já está garantindo que o código que você está escrevendo está sendo testado. Conforme vai acabando o seu produto, você vai voltando com os outros testes. Então, vai fazer o teste de integração, o teste de sistema e o teste de aceitação. Lá em cima vai ser o QA. Então o QA vai pegar aquele teste geral da aplicação inteira, testar tudo o que foi possível, tudo que foi feito, né? Todas as funcionalidades do produto. Tá? Então aqui, o que é um defeito, o que é uma falha? O defeito eu considero alguma coisa que a pessoa da arquitetura projetou, só que você não conseguiu cumprir. Então, se o produto não está cumprindo o que foi esperado, tem um defeito. Tá? E a falha é o bug. Então, é quando você estava programando, de repente, algo não previsto acontece. Então, esse é um problema que você tem que resolver. Ele normalmente vai acontecer, é um erro no desenvolvimento, sabe? Algo que não foi planejado direito. Os defeitos são todos, já tem que ser sido previsto, né? O que poderia dar de defeito e corrigido no futuro. Então, na teoria, o seu produto vai ter mais falhas do que defeitos. Se ele tem um defeito, não está no produto final ainda. Tá? Então, o que é um teste unitário? Primeiro, eu já botei de primeiro, é uma boa prática. Muita gente não faz, mas, por favor, faça um teste unitário. Eu sempre peço para todo mundo. Faz teste unitário porque vai te salvar no futuro. A pessoa pode falar, mas eu vou perder mais tempo desenvolvendo. Mais ou menos. No começo, você pode perder mais tempo desenvolvendo. Mas no futuro, a longo prazo, isso vai te garantir muito a melhoria do código. Sabe? Você vai ter muito mais vantagem do que prejuízo aqui. Então esse tempo perdido, que muitas vezes o pessoal vai te pressionar e falar, não faz, eu preciso do produto agora funcionando, você fala, eu quero escrever um teste, pode ser que ele ache que não é uma boa troca, mas no futuro vai ser muito bom. Tá? Isso aqui é um teste que o desenvolvedor vai escrever. Então conforme ele está digitando o código, ele vai escrever um teste dele. Pode escrever antes, pode escrever depois. Eu vou falar especificamente depois sobre como escrever antes, que é o TDD. Tá? E ele vai testar a menor parte possível. Então isso já vai te forçar a escrever muito encapsulado, muito simples, porque vai ser a menor parte. É teste de unidade mesmo. Você vai escrever um código que testa um método. Tá?
E isso daqui vai te garantir, além de tudo, encapsulamento. Vai te garantir uma boa prática do geral na programação. Tá? Isso é uma vantagem muito boa, que é a regressão. Então imagina que você começou a desenvolver o produto, escreveu seus testes, versão 3, se você mexer em alguma coisa que quebre o que já está funcionando, você tem como saber. Não depende de um usuário que clicou num botão num momento diferente do app e aí depois ele quebrou. Você não tem que testar tudo isso, ele já escreveu esse teste uma vez. Então ele te garante regressão. Seu produto está sempre em evolução, ele nunca tem uma falha, nunca volta. Essa é a maior vantagem, assim, a boa prática é a regressão, para mim, as maiores vantagens de se mexer com teste unitário. Tanto antes, no TDD, como depois. Tá? Então, recomendo também, depois, ver até cobertura de código, etc. Como ver se o seu código está bom, está testado. Né? Isso daqui é muito legal, que a gente vai poder refatorar o código sem medo. Então, você escreve o código, escreve o seu teste. Enquanto o seu teste está passando, se você escrever um bom teste, e ela tem vários approaches, está cobrindo vários casos, você pode mudar o código inteiro, e se continuar passando, você sabe que aquela funcionalidade ainda está boa. Então você tem uma refatoração mais livre. Você não vai ficar com medo, eu vou mexer nesse algoritmo, que depende, o sistema inteiro depende desse algoritmo. E se eu quebrar alguma coisa? O teste unitário te garante um pouquinho de liberdade, um pouco mais de flexibilidade. Uma coisa que você ganha muito legal, integração contínua. Não recomendo ninguém fazer integração contínua sem teste. Tá? Mas o que você pode fazer hoje no Xcode, até já faz uns 2 anos que vocês colocaram isso. Você pode ter um servidor, no caso está lá embaixo. Aqui está a sua máquina de desenvolvimento, o seu repositório e o seu servidor. Conforme você vai colocando o seu código no repositório, o servidor automaticamente lê, compila tudo, testa, executa o switch de teste. E se deu tudo certo, ele pode até voltar em produção. Então tem técnicas de colocar o seu aplicativo em produção direto de um servidor, sendo que você não encostou a mão na Apple, lá no site do developer. Você pode fazer o seu app inteiro, colocar no repositório, pode ser um GitHub, o servidor olha aquilo, analisa tudo, executa o teste passou, beleza, vamos subir para a Apple. Então tem maneiras de colocar aplicativo na loja com integração contínua. Tá? E a vantagem é que seu código vai estar sendo testado. E aí você pode programar um servidor para, deu erro no build, manda e-mail para os desenvolvedores. Fala, olha, seu código não passou. Você cometeu um negócio que quebrou. Então você até tira o fardo, vamos dizer assim, do desenvolvedor executar o teste. Você pode fazer o servidor executar o teste e já cutucar o desenvolvedor e falar, olha, seu código não funciona direito, testa de novo. Executa alguma coisa, corrige. Então o que é essa integração contínua? O servidor observa o repositório, vai ficar 24 horas olhando ali, vai realizar o build, vai executar o teste e fazer o deploy. Então, tudo automatizado. Quanto menos passo você fizer, desenvolvedor, sozinho, menor a chance de erro. Então você automatiza todo o processo, tendo menos erros para o futuro. Aí entra o TDD, que é uma mistura de... Você pode até botar a integração contínua no final, mas ele é um ciclo que você vai escrever teste antes de escrever o seu código. Tá? Parece estranho, mas não é tão estranho assim. É uma técnica especificamente focada no teste. Então você vai planejar o seu aplicativo de maneira que você vai escrever o teste dele antes de escrever qualquer linha de código. Escreveu o teste, tudo o teste unitário, aí você vai começar a escrever código. Então o que é aquele ciclozinho ali? Aqui eu até coloquei um sticker. O TDD ele te garante que todo código é culpado até que ele se prove inocente. Então você já está falando, meu código não está funcionando. Escreve o teste, está falhando. Vamos lá. Tem uma hora que você garante que o código vai passar. Esse é o ciclo. É o vermelho, verde, refratório. Vermelho, verde, refratório. Então 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se mantém nesse padrão, que aí você vai ver. Ele funciona simples. Você adiciona um teste. O teste vai falhar. O teste está falhando, você escreve o código. Então você executa o teste está falhando. Aí você executa uma pequena mudança. Então eu vou até mostrar, fazer um exemplinho. Você vai escrever um passo. Um passo bem simples. Aí você escreve outro teste. Está passando, aí você vai modificando. Então, na teoria, no começo você vai falar, nossa, isso aqui vai perder muito tempo. Você não vai precisar fazer exatamente o que eu vou mostrar, mas é para incentivar você a escrever a menor mudança possível e gradativamente ir tomando um pouquinho mais de liberdade no tamanho, né, da mudança que você vai controlar. Sugestões. Não tenta escrever 10 testes depois de escrever código. Vai com calma, um de cada vez, principalmente quem nunca brincou com isso, mas está curioso. Um teste de cada vez lá.
Quando passar, aí você dá uma olhada no seu código, fazer uma refatoração. E também nunca esqueça de dar uma olhada no teste, porque você pode refatorar o teste. Então você tem esse ciclo, é um círculo permanente que você tem que ficar testando aqui. Escreve um teste, escreve um código, refatora. Escreve um teste, código, refatora. Aqui botei algumas dicas de como escrever um código testável. Acho que o mais importante é a extração. Quanto mais você conseguir encapsular, deixar tudo simples, uma função com uma tarefa, e não uma função que tem 300 linhas, ela executa todos os passos do seu programa. Tenta botar no mínimo possível. Você vai fazer uma instância, ela vai ter uma responsabilidade só. Não dá muita liberdade para ela. Isso vai garantir que seu código vai ser mais testável. Evita duplicar código. Para iOS eu não tenho nenhuma recomendação boa, mas tem umas para web que são ferramentas que analisam seu código e vê se tem código duplicado. Para iOS, infelizmente, não tem nada. Tá? Infelizmente vai ter que ser na busca mesmo. O Git às vezes ajuda, mas não tem algo automatizado. Quem mexe com isso na web vê que tem sistema de pontuação até. Você comita seu código no repositório e o servidor olha e fala, olha, seu código dá nota B. Por causa disso, disso, ele lista. Tá? Para iOS, infelizmente, não tem. E um último, em vez de você deixar suas instâncias ficarem criando outras instâncias internas, tente injetar essas dependências. Porque você deixa tudo mais modular ainda. Tá? Você faz o código ficar independente entre si. Você garante que um pedacinho se encaixa com o outro, e não que aquele pedaço consegue construir mais coisas. Né? Você faz alguma coisa, elas ficarem se comunicando, não internamente. Deixa essa comunicação externa. Vou mostrar rapidinho. Um teste unitário no Xcode, por padrão, ele já está criando. Dá pra ver. É memento. Acho que é memento. Você vê que você criando um projeto no Xcode, ele já tem esses dois balãozinhos aqui, dois checkmarks, para ligar teste unitário e teste de interface. Aí a gente vai colocar um contador. Fazer um contadorzinho. Então, criando isso aqui, ele já vai automaticamente configurar o seu projeto de maneira a você conseguir executar o teste. Dá para ver? Vou trocar o... Dá pra ver? Beleza. Então, aqui do lado, o projeto Xcode. Qualquer dúvida, se tiver no Xcode, levanta a mão aí, eu vou respondendo no meio aqui. Você vê que ele criou uma pasta específica aqui para testes. Teste de interface. Então eu vou nesse projeto até o final aqui. Tá falando. Aqui na pasta de testes, ele criou um teste de contador aqui. Então, o que seria o TDD? Eu vou primeiro escrever um teste. Baseado nesse teste, aí eu vou descobrir, aí eu vou começar a escrever código. Tá? Então, eu vou mexer nesse teste aqui. Quem tiver no Xcode novo, vai ver que tem esse testable ali em cima. É só uma marca nova, pra, se alguém testou já, principalmente com Swift, sabe que ele só estava testando coisa pública. Então, esse testable vai garantir que ele teste coisas internas também. Como se fizesse parte do projeto. Então, quando você adicionar um arquivo, você não precisa adicionar mais de novo nos dois targets, né? Em vários targets. Então, isso aqui te dá uma garantia aí de você testar coisa interna do projeto. Tá? Então, ele já criou. Padrão, normalmente todas as suítes de teste que eu mexi trabalham assim. Eles têm esse método de setup e o método de teardown. Depende do nome da suíte que está trabalhando, vai ser nomes diferentes, mas uma vai chamada, a setup sempre chama logo antes de executar um teste. Executa o teste, vai chamar o teardown, que é o descarte. Então primeiro você configura, depois você descarta. Também cada suíte tem o seu padrão, mas a maioria, na classe, o nome de classe vai ser final testes. E nome de método início teste. Então todo método que você criar aqui dentro, que começa com teste, vai ser executado, quando você executar a suíte inteira.
e todas as classes que tiverem o sufixo testes vão ser executadas também. Tá? Então eu estou ali pegando um test case, que é do Xcode mesmo, o sistema do testes da Apple. Vou criar conteúdos aqui dentro e vou executar o teste. Aqui, também é uma função meio nova aqui do Xcode. Eles colocaram esses testes de performance com blocos. Você pode executar se o seu teste se o seu código está piorando a performance ou não. Então, além de testar a unidade, você pode falar, cara, se esse código começar a ficar lento, me avisa. Então, você vê que o seu teste vê se o seu código está piorando de nível de velocidade mesmo. Tá? Então, se demorou muito para executar, ele dá um erro. Então, se garante até um teste mais performático e o seu produto sempre com melhoria de performance. Tá? Então, eu vou criar rapidinho coisas aqui. Vou fazer uma variável. Esse é o nosso contador. Não um contador. Então tá lá. Como eu estou escrevendo um teste, eu nem tenho esse contador ainda. Tá? Só brevemente, para quem nunca viu Swift na vida, é variável, opcional, então ela vai estar nula até que eu coloque alguma coisa. Tá? Vou mudar isso aqui, fazer assim, porque fica mais fácil explicar depois. Eu não mudei muita coisa aqui, né? Essa exclamação é só para garantir que ela esteja sempre pronta para uso. Tá? Então agora eu não criei um teste ainda, mas eu criei um contador. Toda vez que eu for executar o teste, eu vou criar um contador. Ele está aqui no meu setup. Vou pegar esse contador e atribuir um contador novo. E no final, vou descartar o contador. Então eu garanto que eu sempre tenho um contador novo a cada teste que eu estou executando. Tá? Vou tirar só isso aqui para não menos poluir. Lá no meu projeto agora eu preciso criar um contador. Ele não existe ainda. Então, criar um novo arquivo. E aqui, contador. Então você pode ver aqui embaixo, eu tenho aqueles targets para aquele negócio que eu falei antes do Robotestable. Tá? Eu não preciso mais adicionar ali. Então se alguém estava fazendo assim antigamente, não precisa mais, contanto que tem aquele import com testable. Deixar lá do lado. Então aqui agora eu tenho o teste e o contador que eu vou criar. Então se eu fizer uma classe contador, aquele meu primeiro problema já vai começar a sair. Segundos para o Xcode acordar, mas ele já vai sumir dali. Agora eu posso começar a escrever testes de verdade nesse contador. Tá? Então o que eu vou fazer? Em vez de teste exemplo, eu vou testar o incremento. O Xcode já percebeu que existe o contador. Então eu vou escrever um incremento. Eu não escrevi nenhuma linha do contador, mas eu quero testar como é que ele incrementa alguma coisa. Então, contador incrementar. Isso aqui eu estou chamando um método que não existe. Então meu teste está falhando. Eu vou executar o teste aqui. Então se eu mandar mandei executar o teste falhou. Então eu estou no meu ciclo vermelho. A partir daqui eu posso criar o meu contador aqui, essa função. Função incrementar. Escrevi o teste de novo. Então agora eu tenho o teste de incremento e o incremento ali. Não está acontecendo nada, mas como eu não estou testando nada também, o código está compilando. Aqui você vai ver, ele vai executar. O teste do iPhone sempre abre o simulador, executa a tarefa, executa o
teste, depois ele fecha e avisa. Então agora meu teste está verde. Então meu próximo passo é escrever um outro teste. Meu teste estava vermelho e passou, vamos complicar. Então o que eu vou fazer? O teste aqui no Xcode ele é baseado em asserções, tá? Assim como acho que a maioria das suítes também. Aqui eu vou escrever primeiro. Logo antes de incrementar, eu quero saber se meu contador está com 0. Então, o assert aqui é xct, do Xcode test. Assert, ele tem um assert que é assert igual. Aí. Acho que eu consegui arrastar. É por causa do first touch. Ah, está, first touch. Então, assert equal. Logo no começo, meu contador tem que estar zerado. Então, o que eu quero? Que meu contador tenha um valor total. Ele tem que estar zerado. Então, eu escrevi mais um teste, e esse teste continua rodando. Eu não tenho nenhum total ainda. Então, vou criar um total. Total começa com 0. Você vê que é o mínimo possível. Eu podia escrever mais coisa, eu podia fazer incrementar, mas eu não vou. Eu vou esperar um pouquinho. Rodo de novo, o teste passou. Beleza, o teste passou. Agora sim eu vou testar meu incremento. Então o que é o incremento? Depois de incrementar, meu total tem que estar 1. Então rodo o teste de novo. Você vê que agora ele vai falhar. Aí você vai escrever, aí isso é aquela parte que eu falei, não precisa fazer isso, mas você escreve o mínimo código possível para o seu teste passar. O contador tem que ficar 1, escrevi que meu total é 1, acabou. Vai passar o teste. E aí você vai gradativamente complicando. Tá? Na teoria, se você escrever uma suite mais completa, né, no caso, você vai garantir que o seu código vai estar testado 100%. Tá? Então aqui eu teria um outro assert, que depois de chamar um outro incremento, venha para 2. Então isso aqui já vai fazer meu código quebrar. Então eu já vou começar a pensar na lógica de o que eu vou fazer com aquele total. Tá? Então esse daqui eu vou deixar. Pode ser mais. Executou lá e passou o teste. Então agora sim, como eu corrigi já o problema, toda vez que eu chamar um incremento, vai estar funcionando. Tá? Aqui, só para ficar mais um teste, vou fazer aqui uma outra função. Um contador é útil eu conseguir zerar o valor que está lá. Então eu vou primeiro validar se meu código está incrementando. O que acontece aqui? Toda vez que esse primeiro teste rodou, como eu só tinha um, ele rodou esse cara, ele chamou uma vez o setup e uma vez o teardown. Como ele tem 2, ele vai chamar o setup e executar o primeiro. Vai chamar o teardown. Depois ele vai chamar o setup de novo para zerar. Então todo teste que eu tenho, eu estou criando um contador novo. Tá? Então eu posso incrementar. Vou querer criar uma função zerar aqui. Contador zerar. E daí o meu contador tem que voltar para 0. Então você vê que eu tenho duas funções básicas de um contador. Crescimento de número e zerar. Baseado nisso, eu tenho 2 testes básicos ali para fazer. Então, para resolver ali, vou fazer a função zerar. Simplesmente vai pegar o meu total e colocar 0. Então, aí o teste passou de novo. Isso é o básico de um TDD. Tá? Você vai escrever o teste, depois pensar no código. E o que
é o teste de interface? Você viu que a gente mexeu em código só. A gente não botou storyboard, não colocou interface, não botou botão, não botou nada. O teste de interface é a mistura do Feature Test, do teste unitário, com acessibilidade. Tá? Ele está implementado inteiro em cima da API de acessibilidade. Então, se o seu app é acessível, você pode usar todos os identificadores de acessibilidade, todos aqueles labels, hints, etc. Dos detalhes, ele só funciona em iOS 9 e o El Capitan, então só funciona para sistemas desse ano. Você tem um app que tem um deploy antigo, você não vai conseguir executar o teste de interface nele. Mas ele tem uma função muito legal, e isso aqui já convence muita gente a usar, que é o sistema de gravação. Então você pode simplesmente abrir seu Xcode e ir naquela parte de teste de interface, colocar o cursor numa função e clicar gravar. Ele vai abrir o simulador, você vai executar tarefas. Cada tarefa que você executa, ele vai gerar código. E você vê que o código é legível, tá? Então aqui, aplicação, checa aqui um assert, pegue dos botões o botão incrementar e dá um tap. Então você vai ter um elemento. E é uma interface de usuário mesmo, não é daqueles sistemas... É que tem alguns sistemas de teste de interface que eles não simulam o toque do usuário. Ele simula o evento no botão. Esse aqui simula o toque de usuário mesmo. Tá? Então é como se fosse um usuário tocando. Então você pode colocar num device. Você pode ter um servidor, de integração contínua, por exemplo, que tem aparelhos ligados nele no USB, mandar testar nos devices. Então se tiver elemento no iPad que não está funcionando, ele vai falhar no device do iPad. Então tem esse tipo de filtro que você pode fazer também. Tá? E esse é curtinho. Eu tenho demos. Eu vou usar o mesmo sistema. Só rapidinho vou montar o projeto. Botão. Vou só arrastar os elementos. O que seria o contador? Isso deve estar correndo pra ver, né? Eu vou criar um botão simplesmente de incrementar o meu valor. Botão para zerar. Não sei se eu quero isso. Vou fazer um botãozinho. Dá para ver direito. Vou colocar uma cor de fundo só para não. Então você imagina que você teria um botão que é incrementar. Eu não sou designer, então vai ficar feio. Só montar um vídeo. Tem o botão de zerar aqui. E essa label aqui vai ficar o valor, né? Então, marca o valor 0. Então você imagina que tem essa interface. Basicamente é só ligar os elementos e testar a interface. Então eu vou ter essa interface que vai se comunicar com a nossa contador que a gente criou, que já está com o teste unitário. E um além do teste unitário seria fazer o teste de interface. Então são dois caras que vão se complementar. Então só linkar. Não vai fazer nada mesmo.
dois métodos aqui. Você vê que cada um vai executar uma função. O teste de interface, aí depende também do gosto, para fazer o TDD. O teste de interface é bem mais complicado de fazer o TDD. É muito mais fácil você considerar isso aqui quase que um teste já quase uma aceitação, né? E você precisa ter a interface pronta para poder executar as coisas. Então, vamos ver aqui. Então, aqui embaixo, eu tenho essa outra parte, que é o UI test. Você vê que a única diferença é que ele tem no final dele, o sufixo dele, é UI tests. Mas aqui dentro, é praticamente a mesma coisa. Tá? Ele tem ali o setup e o teardown. O setup dele só cria dois elementos, que ele só fala que vai sempre falhar, ele não continua o teste se falhar a interface. E o último é para o de cima aqui de baixo, né? De cima marca a falha, e o de baixo fala que vai inicializar o teste unitário de interface. Também teardown aqui. Então, o que você faria nesse teste de interface? Então vamos testar o incrementar. Teste incrementar. Aqui embaixo tem esse botãozinho de gravar. Então eu vou botar o cursor dentro do meu teste. Subir um pouco isso aqui. O cursor ali dentro e clicar em gravar. Isso aqui vai rodar minha aplicação. Zerar e incrementar. Vou clicar no incrementar. Aí ele já gerou o código para mim. Então você vê que em tempo real, o que eu for clicar, eu vou clicar de um outro botão também. Ele vai gerando e ele vai refatorando o código que ele gerou. Se eu clicar em incrementar, então você imagina que se tiver uma navegação, você pode ir andando na navegação, fazer o que tiver que fazer, que ele vai executar. Então, provavelmente não vai dar para ver o piscar dos botões, mas se eu parar isso aqui agora e rodar esse teste, do lado ele roda o teste, ele abre o simulador e você vê ele clicando no elemento. Tá? Não sei se vai dar para ver bem no simulador, mas também dá uma piscada. Então ele está tocando na minha interface. Tá? Aí baseado nisso eu posso criar. Você vê que isso aqui é só navegação. Então eu tenho que criar ainda as asserções. Tá? Então como é que é o teste de incrementar? Vou pegar esse botão de incrementar. Então primeiro, eu vou ter que fazer uma asserção se o meu total do contador está válido ou não. Mas eu não tenho o contador aqui. Como a gente vai testar a interface, eu vou testar se a label está atualizando. Então, se a label tiver 0, depois tiver 1, e eu incrementei uma vez, está válido. Tá? Então, primeiro eu preciso pegar essa label. Como a label não é um elemento que eu cliquei, eu tenho que usar um pouquinho de código, tenho que escrever alguma coisa. Então, deixa eu colocar no lugar certo. Todo o elemento está dentro dessa aplicação aqui, dentro desse app. Então eu preciso ter essa variável app para poder capturar elementos da interface. Então aqui dentro eu posso simplesmente chamar app. Ele tem um método que me devolve os textos estáticos que estão nessa tela. Então na tela que eu tiver, me devolve os textos estáticos. E aqui dentro eu posso simplesmente fazer uma busca por alguma coisa. Então procura algum campo de texto que tenha o valor 0. Se tiver alguém com valor 0, está válido para mim. Numa aplicação real, você não vai ter uma label. Como eu tenho uma label, eu estou fazendo assim. Aí você usaria os detalhes de acessibilidade mesmo. Você pode marcar para o usuário que tem algum tipo de deficiência. Você pode usar aquelas marcas lá. Então, tem o identificador, tem o texto mesmo, o que é o elemento, né? E tem dicas. Então você pode usar esses valores de acessibilidade para capturar aqui. Então checa se isso aqui, não sei nem se é um assertivo. Eu não quero testar se essa label tem alguma coisa, só quero checar se ela existe. Então, tem um método booleano que checa se existe. Então, para quem programou Ruby, já fez similaridades legais. Tá? Então, falando na aplicação, procura o texto estático, procura uma label 0 e vê se ela existe. Se ela existir, beleza, tem alguma coisa funcionando. Agora eu vou incrementar. Então, eu vou chamar o meu app buttons aqui
Vou dar um tab. Tirar esse cara aqui. Depois disso, assert se o meu app, static textos, tem o valor 1. Então isso aqui que eu estou fazendo. Vê se tem alguém com valor 0. Acabei de criar a aplicação, tem que ter alguém com valor 0. Incrementa e vê se tem alguém com valor 1. Então, se eu rodar esse teste agora, ele não vai encontrar o cara com valor 1 porque a gente não implementou. Isso é o máximo de TDD que eu conseguiria fazer em interface, porque isso depende muito de detalhes, né? Agora seu teste falhou. Você pode ligar um teste de interface. Para corrigir isso, vamos só colocar um. Fazer um contador novo. Um incrementar, a gente chama incrementar do contador. Aí você fala, ah, legal, resolvi. Mas falta atualizar a label, né? O seu contador está funcionando, só que sua label não está funcionando ainda. Então, a gente pode marcar uma funçãozinha. Atualiza ela. E esse cara atualiza a interface com o valor que está no contador. Então, como o seu contador está passando um teste unitário, eu estou testando só a interface mesmo, nesse caso. Você pode fazer uma mistura entre os dois, porque você vê que eu tenho aquele LED contador. Eu posso acessar o cara aqui. Mas como ele está no teste unitário, é mais fácil ver se a sua interface está funcionando e se o seu modelo está funcionando. Então deixa separado mesmo. E aqui no atualizar, é só colocar o nosso total label, encher o texto dele, colocar uma string lá do contador. Total. Só testar isso aqui agora, que falta chamar. O teste falhou lá, agora se chamar o atualiza tela, vai encontrar as labels. Agora meu teste passa. E aí eu poderia também, para garantir tudo, fazer o meu teste de zerar. Teste zerar. O teste zerar é fácil. Eu vou só copiar de cima aqui, né? Essa barrinha. É difícil esse teclado, hein? Tem um botão de enter pequeno. Então ali, eu estou testando primeiro o zerar. Vejo se meu aplicativo. Pego o aplicativo, testo se ele tem a label 0. Vou chamar o incrementar algumas vezes. Vou chamar o zerar. E no final, a gente descobre se ele zerou ou não. Você vê que se eu rodar esse teste, ele vai falhar. Eu preciso ligar ali o meu zerar. Teste passou. Aí. Agora minha label está com 3. Zerei. Teste falhou. Minha label com 0 não existe mais. Para corrigir, só chamar o contador zerar e atualizar a interface. Agora a gente pode executar esse teste de novo e ele vai passar. Isso você vai ter esses dois lados para fazer essa manipulação, desde teste unitário até o teste de interface, para garantir seu aplicativo inteiro. Tudo isso aqui pode rodar na nuvem, então você pode rodar num servidor com Xcode. Tem que ser um servidor Mac, mas hoje à tarde eu estava pesquisando algumas coisas e encontrei um servidor de testes mesmo. Eles têm uma empresa que está fazendo só teste. Você bota o seu projeto tipo um Travis, se alguém já usou, que ele faz teste de interface também. E eles têm uns hacks com o Mac Mini, e vários, parece um polvo saindo de cabo e tem todos os devices. Fala, olha, eu quero um servidor que testa em iPad mini, iPad de primeira geração, iPad não sei o quê. Manda o projeto para eles testam e te dão um resultado depois.
A Amazon parece que Tá fazendo? Eu não sei se eles já liberaram, mas eles anunciaram. Já tem para Android, para iOS eles falaram, vai sair em breve. É uma coisa bem útil, né? Você acaba terceirizando até seu teste. Você tem um servidor na sua empresa ou dentro do seu escritório de trabalho só para fazer o teste. Você terceiriza isso, você não tem custo de device. E até uns 2 anos atrás era fácil comprar device aqui, né? Hoje em dia é um pouquinho caro. E te garante que o seu código está bem testado. É essa cobertura de código. Então é a única métrica real que você tem para saber se o seu teste está realmente testando o seu código. Porque você consegue saber que código que cada teste está executando. Tá? Então aqui, a partir também do Xcode 7, que é novidade, você entra no esquema do aplicativo e é fácil só ligar aquilo ali. Então não está desabilitado, infelizmente, mas você vai lá e tica. Tá? Roda de novo o seu teste e aí ele vai passar, vai ter essa abinha aqui nova. E você vê, por exemplo, no meu app de testando, meu view controller não tem código completo. Já o meu contador, tá beleza. Tá? Então ele tem como saber que classe que você está acertando, que método que você está acertando. Vou mostrar aqui diretamente. Então, pegando aqui, é só eu vim aqui em cima do esquema, editar o seu esquema. E você vai aqui na parte de teste e liga, procure, colete essas informações para mim. Ligou isso aqui, fechou, roda o teste de novo. Ele vai executar todos os 4 testes ali que eu fiz. Então, primeiro ele rodou o teste unitário, agora vai rodar o teste de interface. Rodou o segundo teste de interface. Passou os testes. Agora aqui em cima nos logs, a gente vê o histórico de tudo que aconteceu, às vezes que eu fui falhando, passando. E nessa última que eu liguei o teste, o coverage, aparece aqui em cima, uma abinha. Então eu sei aqui, no meu computador, eu tive, parece que 100% no meu computador, 64% no meu controller, então dá para ter uma noção do que aconteceu. Você vê que ele vai te mostrar todas as funções que está acontecendo. Então, o que foi chamado, o que não foi chamado. E você pode ver, esse método aqui não está sendo chamado para nenhum teste. Vou fazer um teste para ele. Então, quando você estiver lá, sem fazer nada no projeto, roda isso aqui. Dá uma olhada. Você vai encontrar alguma coisa para fazer. Isso aí também está disponível só para target adicional para cima ou coverage sim. Algumas coisas de teste unitário até está pegando, mas teste de interface não. Teste unitário, acho que até o S8. Mas, infelizmente, tem que atualizar o pessoal. Seja bruto igual a Apple e fale, quem tem celular antigo não merece. É complicado falar isso, né? Você não tem como fazer isso na frente. Alguma dúvida em relação a teste? Uma dúvida. Eu vi que ele faz o teste, talvez estou entendendo o clique, mas se eu tiver uma requisição assíncrona com a internet, sei lá, eu clique 3 segundos, no meu próximo teste demora 5. Tem teste assíncrono. Não vou saber se falar agora se é no 8 ou no 9. Eu acho que é no 9. Não é esse 9. Mas ele tem teste assíncrono com um timeout. Então você pode falar, olha, executa esse bloco, ele vai demorar um tempo. Se ele demorar mais que 10 segundos, falha. E aí dentro do bloco assíncrono, você coloca, olha, esse teste foi completado com sucesso. Então você pode validar, minha requisição veio válida. Se veio válida, meu teste foi com sucesso. Então tem isso aí também. Mas aí já no teste de tela, ele vai para outra tela e aí daí eu continuo seguindo ou... No teste de interface vai ser mais complexo fazer isso. Mas tem como esperar, tem como até fazer, tem como simular, porque o próprio TAP, todos os elementos de interface tem que mudar delay. Então você pode falar, segura o TAP por 3 segundos, então para testar gestos, por exemplo. Tem como você testar um pedaço, é que a tela, na hora que ela partir para outra, você já está trocando essa sua visão. Mas como você está mexendo no nível de application ali, tipo aqui, né? Você vê que o teste em si, ele está sempre baseado no meu nível de application. Então ele caminha junto. Você pode perder algum valor.
pode perder alguma coisa por delay. Mas aí o seu teste unitário vai ter que capturar. Aí ele está pegando incrementar, que é o nome que você deu ao botão. Uhum. Se você alterar o nome, ele vai alterar aí, ou você tem que mudar, modificar alguma coisa? Esse aqui? Sim. Esse aqui está pegando pelo texto que eu coloquei no botão. Ele só Por pega aquela pelo label texto? mesmo. Então, por exemplo, isso aqui só funciona em português nesse aplicativo. Se o map for localizado e tiver a versão em inglês, desse jeito não vai funcionar. Você tem que mudar para usar as links. Você vier aqui no storyboard, você vê que tem uma parte aqui que é da parte de acessibilidade. Tá. Então nessa guia, nesse crachazinho ali, tem essa parte de acessibilidade ali. Você quer converter aí? Tá? E aí você tem label, hint, identifier. E aí é muito melhor usar o identifier. Porque aí o identificador é único para todos os elementos. Então, passando aquele colchete com aquela frase, eu busco pelo aquele conteúdo. Desse jeito eu busco pelo elemento. Tá? Então, ele me devolve um elemento. Se você já tivesse configurado aí o identifier, ele pegaria ainda o título ou pegaria já o identifier? Não sei, eu acho que ele pegaria o identifier. Legal, começa a forçar todo mundo a fazer com acessibilidade. Muito bom. Porque é tão fácil de fazer acessibilidade. E é como esse ano deu uma forçada, Design né? Awards, eles deram uma forçada. Eles deram uma forçada nisso. Deram um prêmio para quem botou acessibilidade. Mas ia ser bacana se a Apple forçasse, né? Tipo, a banca de coisa, se tivesse acessibilidade, não forçasse. Isso eu já tenho umas dúvidas de forçar, mas chega lá. Mas é o caminho, acho que não vai ser muito fora disso. Pega o identificador. Então ele é automático. Se você botou o identificador da acessibilidade, ele já vai capturar certinho. No teste unitário, Trubino, tu tem que fazer o build toda vez, né? Não existe um guard, sabe, do... Cara, vai ser o seu servidor mesmo. Se for fazer, né? automatizar, É lá Mandiu. Infelizmente, não tem algo automatizado. Eu queria saber se você implementa isso aí no seu trabalho dia a dia, o TDD, e se vocês chegam a implementar isso em produção e tudo mais. Quando eu implemento, assim, é que hoje eu não trabalho mais, eu só dou aula. Como assim não trabalha? Dá aula e trabalhar, pô. Não trabalha mais. Na época da empresa, assim, é que não tinha essas vantagens. Eu estou maravilhado e não posso usar, né? Porque eu olho e digo, nossa, que legal. Só que eu não tenho onde usar hoje. Mas sim, de vez em quando eu pego um freelance e eu coloco TDD. Eu pergunto porque eu já tentei implementar o TDD e na teoria é muito bonito. E nos primeiros meses funciona, os desenvolvedores implementam, mas aí chega um bug que quebra tudo, você não pode ter tempo de escrever o teste, porque você tem que liberar. Então, o problema é sempre o tempo. Deixa eu falar Porque sempre assim, chega, nossa, isso aqui que eu preciso resolver agora. Estou perdendo dinheiro. Você fala, não, eu vou escrever um teste, espera aí. Eu acho muito difícil manter essa cultura. Eu escreveria pelo menos um teste para garantir que aquele bug não vai voltar. Pelo menos um. Entendeu? Mas é complicado. Quando estoura um bug, eu tento sempre escrever esse teste para não dar regressão. Então aí eu escrevo esse teste e falo, olha, aqui falhou por causa disso, escrevi o teste. Aí depois eu volto atrás e falo, tinha mais alguma coisa que podia ter melhorado? Mas se precisar de ser imediato, às vezes você tem que sentar lá e resolver. Aí começa a quebrar um lado, o outro... Esse é o grande problema, é tipo, já tem nos vários livros, a janela quebrada. Quebrou a primeira janela, quebrou a segunda, a terceira, já era. Entendeu? Se você não pegar, se você deixar acontecer, já era. Não tem como voltar atrás. Você pode até deixar acontecer, mas você reserva um tempo para um refactory, para um tem que ser rápido. Você não pode deixar tem que aberto. Forçar, beleza, aquele tempo lá tem que sair em produção, mas depois, dá um tempo de uma lacunazinha de você arrumar um negócio. Tem que dar um tempo. Tem que dar um tempo. Já era. Você vai perder controle. O Trovilho até falou sobre o pessoal de Ruby, né? Ruby Rails. Testes é algo que está na veia no Ruby Rails, do bom desenvolvedor de Ruby Rails. E o que acontece é isso mesmo. Existe uma certa pressão de coloca logo no ar e vai logo no ar e tal. Mas você não pode ceder a isso, tá? Você tem que entregar assim e tal, mas você tem que fazer o possível para não ceder a isso. Porque a médio e longo prazo, isso, teste te ajuda demais. Cara.
Experiência própria, te ajuda demais. Então, acredito toma um nisso. tempo para isso. E normalmente o web, o pessoal tem um sistema, e o Thales pode falar como vocês estão usando na Concrete, que tem um time, que depende muito do time. Se você é um time de igual eu, é complicado. Se você é um time igual o do Thales, que tem lá tem um cara que só faz teste, tem um cara que isso, que aquilo, é outro universo, é lindo. De novo, o que ele falou de que o QA é o último cara que tem que pegar o... Sim, mas você tem um cara que escreve testes. Ele tem um cara que escreve testes. Ele não precisa escrever testes, tem um cara que escreve pra ele. Testes é o cara de QA que escreve Acontece, os testes de porque é muito integração. cara, o desenvolvedor chegar e falar, Os cara, testes eu unitários preciso são fazer o nós teste. fazendo. É você, não, tinha que também ter alguém pra... Quando vem de cima, aí funciona. O difícil é escrever o teste numa pressão dessa e fazer. Você fazer, depois do meu teste, eu acho que é mais fácil. O PDD. Puro. Acontece. É. É porque fazendo assim você já começa do refactor. Já tá no final, começa no 3. Pois é, complicado. Mas tentar não quebrar muito. Eu também acho extremamente difícil você manter assim, começando ao contrário. Então, cara, eu ia te perguntar, se na sua experiência aí implementando teste, duas coisas. Uma é se, sei lá, num projeto bem grande, alguma vez os testes começaram a te deixar puto com o tempo que demora pra buildar, ou se isso nunca influenciou? Não, porque quando começou a me incomodar, eu passei pro servidor.